Olá, aluna! Olá, aluno! Como vocês estão? Eu espero que estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Modelagem de Dados UML. Dessa vez trazendo a vocês outro exemplo prático relacionado a diagrama de caso de uso. Desta vez nós trabalharemos em um diagrama de caso de uso voltado a um sistema de gerenciamento escolar. Bom, acredito que de todos os exemplos dados deste diagrama até aqui, este é o diagrama que vai ser mais completo, mais detalhado e o mais complexo também. Acredito também que esse vai ser o último diagrama no qual nós iremos abordar relacionado a diagrama de caso de uso, para que nós possamos dar continuidade ao nosso curso e ver outros diagramas que ainda estão pendentes, tá bom? Bom, então este diagrama aqui eu vou tentar trazer para vocês de uma forma mais detalhada possível, de uma forma mais completa possível e de uma forma mais bem elaborada possível, beleza? Então, primeiro de tudo, se tratando de um sistema de gerenciamento escolar. Então, quando nós pensamos em um instituto escolar, inicialmente nós pensamos que existem alguns atores que são diferentes, né? Então, um sistema de gerenciamento escolar, inicialmente ele é utilizado, obviamente, pelo aluno. Então, ele é um dos atores no qual vai fazer a utilização desse sistema. Nós também temos o professor, que seria um outro ator que também faria a utilização desse sistema, assim como nós também teríamos os administradores do sistema, que seria um outro ator. Se a escola ela fosse uma escola particular, teria também os financeiros, que também faria a utilização, e o atendente também para fazer a venda do curso, registro em sistemas, então também seria outro ator, tá bom? Então, nessa perspectiva geral no qual eu estou comentando com vocês, nós faremos um sistema de gerenciamento que existe 5 atores diferentes, beleza? Então, como existem 5 atores diferentes, nós vamos saber que todas as funcionalidades, permissionamentos e visibilidades do sistema, eles serão variáveis de acordo com cada um desses atores, tá bom? Então, vamos começar inicialmente aqui desenhando os nossos bonecos de palitinho. Então, aqui no nosso menu geral ao lado esquerdo, nós já temos aqui os atores. Então, vamos criar aqui um primeiro, duplo clique e vamos colocar assim, ó, ator 1, aluno, beleza? Bom, por que eu quero diferenciar os atores aqui? Para nós também fazermos a contabilização de quantos atores nós temos, tá bom? Então, nós vamos ter aqui o ator 2. E este ator 2 aqui, ele pode ser o administrador. Beleza? Nós também teremos o terceiro ator. O nosso terceiro ator aqui, vamos lá, ator 3, né? Ator 3. Esse nosso terceiro ator aqui, ele pode ser o professor. Beleza? O nosso quarto ator, duplo clique mais uma vez, vamos editar o nome, né? Ator 4. O nosso quarto ator pode ser o atendente, beleza? E o nosso quinto e último ator seria o financeiro, com base na explicação que eu mencionei há pouco, beleza? Então, ator 5, financeiro. E aqui o atendente eu escrevi errado, né? Atendente. Não, tá certo. Bom, beleza. Temos aqui os nossos 5 atores que serão pertinentes ao nosso sistema de gerenciamento escolar. E para cada um deles aqui nós vamos precisar elaborar os permissionamentos, as visibilidades, as funcionalidades que eles terão dentro do sistema. Beleza? Então, inicialmente falando do aluno, então vamos trabalhar aqui de um em um. Eu vou puxar o aluno para baixo aqui, tá bom? Então, vamos focar aqui apenas no aluno. Inicialmente, o nosso aluno, ele faz o quê? Se for uma escola particular ou uma escola pública, para que ele possa estudar, para que ele possa frequentar, para que ele possa ter uma sala de aula, ele necessita realizar inscrição, né?
Então, o pai ele precisa fazer a inscrição do aluno na escola, beleza? Então, tecnicamente, por mais que o pai faça a inscrição do aluno, quem é inscrito na escola é o aluno, beleza? Então, aqui nós vamos colocar a inscrição. Bom, eu vou abrir aqui o último menu, né? Porque aqui nós temos as elipses. E esses aqui é melhor de nós utilizarmos, tá bom? Então, eu vou diminuir um pouco para não ficar tão grande, né? Para não ficar maior do que o nosso boneco e ficar desproporcional. E aqui nós vamos colocar aqui, ó, que o aluno ele faz o quê? A realização da inscrição. Então, realizar inscrição, beleza? E esse daqui seria para o nosso aluno. Aqui nós já podemos fazer a ligação, tá? Então, nós podemos colocar a ligação aqui e retirar a seta. Vamos deixar aqui apenas a conexão, beleza? Bom, além disso, nós sabemos que o aluno ele pode fazer outras coisas também. Bom, ele pode fazer a visualização do curso dele quando ele entrar dentro do sistema, ele pode fazer a visualização das notas deste curso, ele também pode fazer a visualização da frequência que ele possui para saber o número de faltas, ele pode fazer a solicitação de segunda via de boletos, caso ele tenha perdido o boleto para pagamento, e ele também faz, obviamente, o principal, que é o acesso ao sistema para poder visualizar tudo isso que eu acabei de comentar. Beleza? Então vamos por partes aqui, olha só. Vamos colocar ao lado de cá que o nosso aluno ele acessa o sistema, beleza? E aqui, pessoal, eu já estou fazendo as ligações pelo seguinte motivo. Vai ficar muitas coisas aqui soltas para que nós não façamos confusão, para que não venhamos a nos perder durante a aula, eu já vou fazer as ligações aqui, beleza? Se você optar, como eu já mencionei em aulas anteriores, não é regra. Se você optar em criar tudo e depois fazer as ligações, bacana também, desde que você saiba aonde vai atrelar cada uma das funcionalidades e etc. Beleza? Então, dando continuidade aqui, ó. Então, primeiro de tudo, ele acessa o sistema. Bom, mas para que ele vai fazer o acesso ao sistema? Como eu comentei aqui, ó, para visualizar cursos, beleza? Então isso daqui vai também aqui para o nosso boneco, o nosso primeiro ator no caso, né? Ó, visualiza cursos. Além da visibilidade de cursos, ele faz a visualização das notas. Então, vamos colocar aqui, ó, visualizar notas. E aí nós vamos fazer outra ligação aqui também. Beleza? Além disso, ele faz a visibilidade da frequência também. Então vamos colocar aqui, ó, visualizar frequência. Beleza? Saber aqui o número de faltas que ele possui, por exemplo. Bom, além de visualizar a frequência, ele também faz a solicitação da segunda via de boletos, tá? Então, nós vamos colocar aqui também a solicitação da segunda via. E aqui eu esqueci de retirar a seta, né? Então, vamos manter como nada. Aqui também vamos manter como nada, para que nós não nos esqueçamos. E aqui vamos colocar aqui, ó, solicitar segunda via de boleto. Isso aqui ficou um pouco grande, mas às vezes é necessário, tá? Lembrando que tudo que dá para nós minimizarmos, né? Tudo que dá para nós deixarmos de certa forma mais objetivo, nós vamos colocar. Mas o que não dá, infelizmente, vai ter que ficar um pouco maior mesmo, tá bom? Lembrando que eu tenho aquele velho toque de deixar tudo direitinho, tudo acertado, né? Então, vamos fazer aqui algumas mudanças, beleza? Lembrando, se você está trabalhando realmente na área, tem que deixar visualmente bonito, o mais profissional possível. Então, fazer isso daqui de uma maneira mais legível leva tempo, tá? Aqui eu estou deixando
um pouco junto, tá? Mas o certo seria ter uns espaçamentos um pouco maior aqui. Não vou fazer isso por enquanto, porque vamos acabar perdendo um pouquinho de tempo, beleza? Bom, tudo isso que nós estamos fazendo aqui, nós estamos falando especificamente dos alunos, beleza? Então, do aluno em si ou dos alunos num contexto geral. Só que eu falei que o nosso segundo ator, ele é o administrador, beleza? Bom, o que o administrador geralmente ele faz no sistema? Então, vamos puxar aqui o nosso segundo ator e vamos focar apenas nele, beleza? Vamos lá, nós temos o administrador aqui. O administrador, ele é aquele cara do TI que tem acesso ao sistema e que faz geralmente as configurações num contexto geral, tá bom? Então, primeiro de tudo é que ele quem faz o controle, ou seja, ele quem faz o gerenciamento dos acessos, tanto dos alunos, quanto dos professores, quanto dos financeiros ou dos atendentes dentro do sistema, tá bom? Então, de uma maneira mais objetiva, ele faz o gerenciamento dos usuários. Então, nós podemos colocar aqui, ó, gerenciar acesso aos usuários, beleza? Fora isso, ele também tem uma outra coisa que é bem importante, que é o quê? Visualizar o histórico de todos os usuários, ou seja, o que os usuários fizeram, onde eles clicaram, o que eles deletaram, quais foram os downloads e por aí vai. Isso a gente geralmente chama de log, né? Então, quando vocês ouvirem falar o log do sistema, é como se fosse um histórico, beleza? Então aqui nós podemos colocar, né, visibilidade do histórico, mas como nós estamos dentro da TI, o termo mais técnico é log, então nós vamos colocar assim, ó, visualizar log de acesso, beleza? E aí isso também é pertinente ao administrador. Lembrando que nós precisamos retirar a seta aqui, beleza? Além disso, nós também podemos ter aqui, ó, manter o cadastro administrador. Então vamos manter aqui, ó, manter cadastro administrador, beleza? E vamos fazer a ligação aqui também. O que seria o manter cadastro administrador? Seria, de certa forma, ele poder dar permissionamento de administrador a outros usuários ou fazer a retirada, caso necessário, beleza? E também tem aqui o gerenciamento de regras gerais do sistema, que isso também é pertinente a quem é administrador do sistema. Então, as regras de funcionalidade, visibilidade de menus, de botões e etc., tudo isso também é pertinente ao administrador atribuir ou retirar de cada um dos usuários. Por exemplo, ele não vai habilitar uma funcionalidade que é para preencher nota para um aluno. Por quê? Porque a funcionalidade de preenchimento de nota é algo de um usuário de professor, de um ator professor. Então, ele quem vai fazer esses controles e saber quais os permissionamentos ele vai dar para aluno, quais visibilidades os alunos terão, quais vão ser as dos professores e assim sucessivamente. Então, nós vamos colocar aqui, ó, gerenciar regras gerais do sistema, beleza? Também ficou um pouco grande, mas, como eu já mencionei, é necessário, beleza? E tudo isso daqui que nós estamos falando é dentro do sistema também, concordam? Então, de certa forma, ele, no caso, o segundo ator, também é uma pessoa ou um usuário que faz o acesso ao sistema, ou seja, ele acessa ao sistema e através do acesso ao sistema que ele vai possuir todas essas funcionalidades aqui, beleza? Vamos tirar a seta aqui também. Isso nós estamos falando do segundo ator, tá bom? Agora vamos falar do nosso terceiro ator. Tecnicamente, o nosso terceiro ator aqui, ele é o professor, né? Então, por isso que nós já deixamos na ordem aqui, ó. Eu vou colocar um espaçamento um pouco maior e vocês vão entender o porquê, tá bom? Vamos deixar mais ou menos aqui,
Acredito que fique bom. Bom, agora falando um pouquinho sobre o professor, né? Quais seriam as visualizações ou os permissionamentos, as funcionalidades que ele teria ou que ele terá dentro desse sistema? Primeiro que é manter curso. O que seria o manter curso aqui? Ele quem vai fazer o controle e colocar ou retirar os cursos do ar. Então, por exemplo, fechou uma turma com muitos alunos, ele vai manter o curso para ele poder ministrar. Poxa, não fechou a quantidade mínima de alunos para poder manter o curso, então ele vai fazer a retirada do curso. Bom, então esse aqui é um papel do professor. Então fala assim, a condição mínima para que haja uma turma para o curso de UML no qual o instrutor Ávila ele está ministrando é 40 alunos. Acabou não fechando 40 alunos, então ele vai fazer a retirada do curso, beleza? Então esse controle vai se tratar aqui do professor, beleza? Bom, segunda coisa, ele também é a pessoa quem vai fazer o quê? Manter ou retirar as disciplinas. Então, por exemplo, o instrutor Wesley aqui é quem vai falar se existe ou não o curso, né, ou a disciplina relacionada a diagrama de caso de uso. Então, é legal passar para os alunos? É legal ensinar para os alunos? Sim, então eu vou manter. Não, então eu vou retirar. No caso aqui, é legal. Então, vamos manter disciplinas, beleza? E aí, mais uma vez, retirando aqui a nossa seta. Fora tudo isso, nós também vemos que o professor é quem faz aqui o controle da frequência, porque ele vai fazer a chamada, né, na aula. Então, é ele quem vai aplicar falta ou frequência do aluno, beleza? Então, aqui nós colocamos que ele também é quem faz o mantimento das frequências. Então, frequência, manter frequência, beleza? E aí ele também quem faz o quê? O controle das notas. Obviamente é ele quem vai aplicar aqui as notas para os alunos. Então, manter notas também. Então, tanto notas positivas quanto negativas, vai se tratar do instrutor ou do professor aplicar a cada um dos alunos conforme as aulas ali, etc. Beleza? Agora, pensando em tudo isso daqui, né? Nós temos ainda outros dois atores, que seria aqui o ator financeiro e também nós teremos o atendente, beleza? Então vamos falar um pouquinho do nosso ator atendente, né? Então vamos pela ordem aqui, o nosso quarto ator no caso, beleza? Bom, falando um pouquinho sobre os nossos atendentes, então eles fazem um controle de aprovação e a matrícula de cada um dos alunos em que são inscritos, tá? Então, o papel deles aqui é bem simples dentro do sistema, beleza? Então, eles fazem o controle aqui da aprovação, para saber se o aluno ele foi aprovado ou não, foi inscrito ou não. Então, controle de aprovados. Daqui a gente vai fazer rapidinho, porque não envolve muito detalhe, beleza? E aqui ele também vai fazer o quê? Manter matrícula. Manter matrícula. O que seria manter matrícula? Então, quando o aluno ele vai fazer a inscrição, abre uma solicitação no sistema e quem vai fazer aqui o controle dessa solicitação no sistema é o atendente, tá bom? Então, ele quem vai fazer ali a aprovação ou não, por exemplo, tá? Então, aí nós vamos fazer aqui a retirada das setas desses dois também, beleza? E aí o nosso quinto e último ator. O nosso quinto e último ator, ele vai ficar mais ou menos aqui no meio, tá bom? E aí o nosso quinto e último ator, ele faz o quê? O gerenciamento dos boletos, né? Porque estamos falando do financeiro no caso, né? O financeiro mexe muito com valores. Então, gerenciar boletos, pode ser boletos mensais, trimestrais, semestrais, anuais, enfim, né? Segunda via, etc. Então, ele quem vai fazer aqui os valores, né? Os cálculos e etc. Beleza? E o mantimento aqui do financeiro, né? Manter financeiro, ele quem vai fazer o controle também. Financeiro. Beleza? E aí nós vamos fazer aqui a ligação
para o financeiro também, tá bom? Bom, tecnicamente, o nosso sistema ele seria essa bagunça que nós estamos vendo na tela aqui. Então, eu vou dar um zoom para vocês observarem um pouco mais de perto, tá? Então, nosso primeiro ator seria aqui o aluno, no qual ele tem essas permissões através do acesso ao sistema. O nosso segundo seria o administrador, que tem essas permissões ao lado esquerdo de acordo com o acesso ao sistema. Aí nós temos o professor, que é o nosso terceiro ator, que teria essas ações conforme o acesso ao sistema. O nosso quarto aqui, que seria essas duas ações conforme o acesso ao sistema. E o nosso quinto, que é o financeiro, essas duas ações conforme acesso ao sistema. Observa que todas essas funcionalidades aqui, eu mencionei que é conforme o acesso ao sistema. Ou seja, para o professor, para o atendente e para o financeiro, eu não fiz a ligação. Então, por que eu não fiz? Porque eu não saberia se ia ficar muito junto ou se ia ficar muito próximo. Então, eu vou arrastar um pouco aqui, olha só. E eu vou manter ele aqui e fazer a ligação também. Acesso ao sistema aqui, né? Fazer de uma forma que eu consiga ter a visibilidade da seta. Vou retirar a ponta da seta. A mesma coisa eu vou fazer aqui com o financeiro. Eu vou acabar colocando um pouco mais abaixo. Acho que vai ficar um pouco melhor de nós visualizarmos também. Beleza? Posso até colocar um pouco mais para o lado aqui, ó, para seguir essa linha aqui. Acredito que fique um pouco melhor para nós visualizarmos. A mesma coisa, eu vou retirar a seta. E aqui o nosso quarto, nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos pegar aqui o atendente e vamos fazer a ligação ao acesso ao sistema. Ou seja, todas as funcionalidades de cada um dos atores só vai ser possível, ou eles só terão, quando eles acessarem ao sistema. Ou seja, cada um dos atores acessa ao sistema e conforme a regra de negócio, conforme o requisito definido para cada perfil de usuário, eles verão, após o login, cada uma das funcionalidades que é condizente ao perfil de usuário que eles possuem. Só que, mais uma vez, pessoal, deixando da forma que está um pouquinho obscuro. Por quê? E, mais uma vez, mencionando, está um pouco bagunçado, né? Nós temos aqui a visibilidade do contexto geral, mas nós não sabemos exatamente o que é o que em cada uma dessas situações, tá bom? Então, o que nós vamos fazer aqui é um processo de separação. Por que o processo de separação ele é importante? Para nós termos uma identificação visual de uma forma mais legível e mais fácil, tá? Então, nós vamos criar aqui alguns, entre aspas, quadrados, né, de separação para eles. Como que nós vamos fazer isso daqui? Então, muita atenção. Nós vamos aqui no nosso menu geral, tá bom? E aí nós temos os nossos containers, tanto em vertical quanto em horizontal. Independente de qual você pegue, pode ser até um container desse daqui, ó, sem legenda. Então, você pode escolher aí qual você quer atribuir para cada um, tá bom? Eu vou pegar esse container aqui, ó, que é o container vertical, beleza? E aí eu vou pegar esse container aqui, ó, e vou fazer uma primeira separação. E esse container aqui, ó, ele vai ficar só entre a realização da inscrição do aluno e o aluno, beleza? Ah, Ávila, mas isso daí é necessário? Sim, isso daqui é necessário para nós termos uma visibilidade, vocês verão assim que nós terminarmos, tá? Então, primeiro de tudo é que isso daqui eu vou manter com preenchimento branco, tá? Então, nós vamos vir aqui em estilo e preenchimento. Preencher com a cor. Pode ser um amareladinho, mas eu não quero fazer o preenchimento do título. Eu quero fazer o preenchimento do fundo. Aqui, ó. Preenchimento do fundo, pessoal, vocês vão marcar cor das células. Pode ser um branco aqui, tá? Não vai ter problema. E aí vocês vão vir com o botão direito e vão colocar aqui, ó, para trás. Tá bom?
para nós termos uma visibilidade melhor. E aqui também esse fundo onde eu coloquei o título, ele pode ser uma cor branca também, tá? Não tem problema por enquanto. Bom, o nosso segundo, no qual nós daremos continuidade aqui, ó, será fazer uma outra distribuição para esta outra caixinha aqui e vocês vão entender o porquê, tá? Então, primeiramente, nós vamos... Pode ser que copiamos e colemos isso daqui, fique mais fácil. Vamos colocar para trás, beleza? E isso daqui vai ser uma outra caixa. Porém, nós vamos precisar fazer uma coisa aqui. Tá tudo muito junto, então vamos ter de fazer uma separação. E essa separação, ela envolve também trazer aqui algumas linhas, tá? Então, vamos tentar fazer algo nesse sentido aqui. Vamos fazer as ligações de novo. E lembrando, pessoal, que isso daqui dá trabalho de fazer mesmo, tá? É super normal termos de fazer e refazer cada um deles. E aí, como eu falei, se você está atuando na área, você vai tentar deixar o mais legível possível, visualmente melhor, mais bonito e assim sucessivamente. Beleza, tivemos aqui duas separações, tá? Uma pertinente a aluno, uma outra aqui que eu vou chamar de acesso comum. Por que eu vou chamar de acesso comum? Porque aqui seria onde possui as funcionalidades mais básicas, tá? Esse outro aqui eu também vou ter de arrastar e fazer uma separação. Então, eu vou poder colocar aqui, por exemplo, dessa forma, onde eu possa copiar e colar uma outra caixa e eu, entre aspas, não sobrecarregue a visualização de tudo, tá? Não fique tudo muito junto, muito ocupado, muito apertado, tá? Também vou fazer o seguinte, eu vou jogar para trás e vou acrescentar aqui, ó, esse acabou ficando um pouco maior, então eu vou acabar aumentando um pouco mais aqui para suprir todos os elementos que nós viemos a criar pertinentes ao professor, ao terceiro ator, tá bom? Da mesma forma, eu vou colocar aqui o nosso quarto ator ao lado. Também vou copiar e colar mais um container. Vou jogar para trás, para que ele também fique dentro. Eu vou fazer aqui também com os outros dois restantes, né? Que é o nosso quinto usuário. O nosso quinto usuário seria o financeiro, beleza? Vou jogar para trás aqui. E eu também farei um para o nosso administrador, beleza? Que seria o nosso segundo ator. E aqui eu também vou acabar aumentando um pouco mais devido ao tamanho. Lembrando que aqui, ó, já acabou ficando um pouco junto com o primeiro. Eu não quero que fique dessa forma. Eu vou acabar arrastando um pouco para baixo aqui, ó. Beleza? Então, aqui seria, por enquanto, essas alterações necessárias. Então, olha só. Quando eu visualizo num contexto geral, eu tenho quadrados de separação que visualmente é melhor para eu fazer algumas identificações. Beleza? E aí, este quadrado ou esses quadrados, eles possuem nomes. Por que eles vão possuir nomes? Para mim, também visualizar de uma forma mais dinâmica, mais fácil e mais progressiva. Por exemplo, o aluno, eu posso colocar aqui que é um perfil ou funcionalidades voltadas à inscrição, por exemplo. Tá? Então, quando eu olhar para esta caixa aqui, eu vou saber que isso daqui se trata de inscrição. Agora, quando eu estou falando sobre o nosso segundo, eu posso colocar aqui que é uma entrada comum de informações ou de funcionalidades. Já o nosso professor, que seria o nosso terceiro ator, eu posso colocar aqui que é uma funcionalidade ou que são funcionalidades voltadas a cursos, tá bom?
Da mesma forma que o nosso quarto fosse o atendente, eu poderia colocar aqui atendimento ao aluno, por exemplo, beleza? O nosso financeiro não vou precisar comentar, né? Não vai mudar muita coisa. Eu vou manter como financeiro, beleza? E o nosso administrador eu também não vou precisar fazer muita mudança, né? Porque o administrador é administrador também. Administrador, tá bom? Então aqui eu tenho quadros de identificação onde eu tenho uma legibilidade melhor, beleza? E aí, conforme eu vou fazendo, como eu já comentei com vocês, eu posso ir arrastando, eu posso ir melhorando a visibilidade, eu posso ir fazendo algumas edições, algumas alterações que lhe cabe que seja melhor e mais aderente conforme a montagem de tudo isso daqui. Ah, Vila, nós já acabamos, está tudo um pouco complexo, tem muita coisa na tela. Não, nós ainda não acabamos e, na verdade, ainda faltam umas coisinhas a mais, tá? Por que eu digo isso? Porque no sistema, nós, para tudo isso que acabarmos fazendo, independente de funcionalidade de aluno, independente de funcionalidade comum, funcionalidade voltada a cursos, ao atendimento do aluno, ao financeiro ou funcionalidades administrativas, tudo isso vai ter que passar por um processamento. Então, existe um processo no sistema, tá? Então, esse processo no sistema, nós também vamos precisar acrescentar dentro do nosso diagrama de caso, beleza? E esse processo de sistema terá ligação com as funcionalidades que nós já desenhamos aqui abaixo. Por que eu digo que nós já desenhamos aqui abaixo? Porque o nosso processo de sistema ele vai acabar sendo aqui acima, tá bom? Então, nós vamos pegar aqui mais uma vez os nossos elipses e vamos dar continuidade ao desenho do diagrama. Então, nós vamos ter aqui uma funcionalidade de processo que é a notificação do aluno, ou seja, quando ele realizar a inscrição, eu vou ter de fazer notificações para ele, seja por e-mail, seja por mensagem, SMS, WhatsApp, não sei, isso vai depender da regra do sistema. Mas, por todavia, eu preciso fazer uma notificação, eu preciso informá-lo sobre o processo da inscrição, se haverá um prazo de aguarde, quanto tempo ele precisa esperar, caso ele não receba uma notificação, uma mensagem, o que ele deve fazer, quem ele deve consultar. Então, todas essas informações eu preciso acrescentar para enviar na notificação. Então, eu vou colocar aqui notificar aluno, beleza? Fora isso, eu também tenho um outro tipo de notificação, que é a notificação da inscrição. Então, eu vou colocar aqui notificar inscrição, beleza? Fora tudo isso, eu tenho outra coisa para acrescentar, que é os históricos. Ou seja, tudo isso vai ter que ter gravado dentro do meu sistema. Tudo isso precisa estar dentro de uma tabela. Existe um histórico de tudo isso dentro do sistema, né? Que é o administrador quem vai coordenar. Então, eu vou precisar também ter aqui um registro de log. Então, registrar log. Registrar log. Então, lembra que lá quando nós falamos do administrador, ele tem um processo aqui ó, de visualização de acesso de log. Essa visualização de acesso, ele só possui porque existe o registro de log aqui, tá bom? E aí nós vamos pegar de novo esse container horizontal, né? Por que eu digo horizontal? Ele está escrito vertical container, né? Isso é fato. Mas o nome, a legenda está em horizontal, por isso que eu chamo ele de horizontal, beleza? Mas também não tem muito a ver, não. E aí aqui, mais uma vez, nós vamos marcar aqui a cor da célula. Nós vamos acrescentar aqui uma cor branca, pode ser, não tem problema. E isso daqui, entre aspas, é o que nós vamos acrescentar acima de todos os elementos que nós já fizemos. Então, botão direito para trás para os outros elementos ficarem aqui, beleza? E aí aqui existe algumas outras regrinhas que é importante a gente ressaltar e observar. Por quê? Tudo que nós fizermos agora já não vai mais ser as setas contínuas, as linhas contínuas. Tudo que nós fizermos aqui agora será uma
permissão de linhas pontilhadas. Por quê? Porque tudo que nós fizermos aqui agora será relacionado à inclusão ou à extensão de funcionalidades. O que seria isso, Ávila? Vamos entender aqui, ó. Então, por exemplo, quando o aluno realiza a inscrição para um curso ou para uma turma em específica, ele, quando realizar, através de um processo sistêmico, vai precisar ser notificado. Então, entre o processo de realização de inscrição e a notificação, é uma inclusão de funcionalidade. Então, toda vez que eu tiver uma inclusão, eu vou ter de acrescentar um carinha chamada include, beleza? E isso, por regra, tem que ser em inglês. Então, entre esses dois carinhas aqui, por exemplo, ó, eu vou fazer uma ligação, eu vou mudar o tipo da seta para uma seta pontilhada, beleza? E eu vou aumentar aqui para a gente saber que a seta está tendo essa ligação. E aqui nós vamos poder colocar uma legenda, tá? Então, vamos poder colocar aqui, pode ser esse text. E aqui nós vamos colocar assim, ó. Include. Beleza? Posso fazer dessa forma? Posso. Eu posso fazer de outra forma? Posso. Eu posso, por exemplo, acrescentar uma linha até o include, né? E aqui eu faço a linha pontilhada sem nada. E do include para cá eu mantenho uma seta e só coloco o pontilhamento. Beleza? Então eu posso deixar dessa forma aqui também, olha só. Tá bom? Eu estou dizendo aqui neste contexto que quando o aluno ele faz a realização da inscrição, automaticamente, por obrigatoriedade, existe um processo, uma regra sistêmica que ele deve ser notificado. Então, o processo de realização da inscrição é uma inclusão, a notificação dessa inscrição para ele, tá? Então, por isso que existe o include. Da mesma forma, a notificação da inscrição, né? Eu estou falando aqui notificação da inscrição, mas eu estou notificando o aluno, né? O aluno deve receber a notificação. A notificação que ele deve receber é a notificação da inscrição. Então, eu vou copiar e colar esse carinha aqui, ó, e eu vou fazer o mesmo processo. Olha só, a realização, né, da inscrição, no caso, eu vou acrescentar aqui no include, vou colocar a seta pontilhada, vou retirar a ponta dessa seta também, e aqui eu vou dar continuidade e vou manter o pontilhamento. Vamos lá e manter o pontilhamento. Ou seja, olha só que bacana. O aluno é quem realiza a inscrição. Quando a inscrição é realizada, o aluno quem é notificado e ele é notificado sobre a inscrição no qual ele realizou. Beleza? Por isso que existe a notificação de aluno e a notificação da inscrição. São processos diferentes no sistema. Beleza? E tudo isso que é sobre a inscrição, sobre a realização e etc., isso daqui está ligado ao quê? Ao registro de log. Por quê? Quando realizar a inscrição, deve haver o registro de histórico. Quando o aluno for notificado, deve haver o registro de histórico. Quando houver a notificação da inscrição, deve haver o registro de histórico. Ou seja, o processo de realização da inscrição necessita gerar registro, né? Necessita ficar gravado como um histórico. Então, aqui eu também vou acrescentar um include, né? Então, vou copiar e colar aqui para ficar melhor. E aqui eu vou fazer esse processo também sobre a nossa linha pontilhada, tá bom? Então, vamos só mudar um pouco aqui essa linha para ela não ficar muito acima e muito junto às outras. Vamos fazer aqui um outro tipo de linha, né? Um outro tipo de seta que não prejudique a nossa visualização, né? Então, vamos retirar a ponta da seta, acrescentar pontilhado. E aqui nós podemos fazer a continuidade da linha acrescentando pontilhamento apenas, beleza? Então, olha só, fiz a minha primeira parte. É difícil? É difícil. É complexo? Não. Envolve bastante detalhe, então
é necessário ter muita, mas muita atenção mesmo, tá bom? Mas não é algo assim de 7 cabeças, um bicho de 7 cabeças. Nós já fizemos diagramas em aulas anteriores, módulos anteriores, e é muito mais complexo do que isso daqui, existe muito mais atenção do que isso aqui. Então, isso aqui é mamão com açúcar perto do que nós já estudamos em módulos anteriores, tá bom? Bom, vamos dar continuidade aqui e sermos mais objetivos para que não percamos tanto tempo, né? A aula já deve ter se estendido bastante, afinal. Mas ainda tem muitas coisinhas aqui para nós fazermos. Então vamos lá. Outra coisa que é importante. Quando nós vamos fazer o acesso ao sistema, nós também precisamos fazer o registro de log. Por quê? Eu preciso saber quem foi a última pessoa que acessou o sistema, quando ela acessou, qual foi o dia, qual foi a data. Então, usuários também, quando foi a última entrada, né, o último login do usuário dentro do sistema. Tudo isso eu preciso ter gravado em histórico. Ou seja, o acesso ao sistema, ele também faz registros de log. De certa forma, todas as funcionalidades que houver dentro do sistema vai gerar log, tá? Vai gerar registro, vai gerar histórico. Então vamos lá, dando continuidade. Então eu vou copiar e colar outro include aqui, beleza? E aí eu vou criar uma amarração entre o meu include e o meu acesso ao sistema, vou acrescentar linha pontilhada e vou retirar a ponta da seta. E aqui eu vou dar continuidade, colocando apenas o pontilhamento da linha, beleza? E aí vocês, como eu já mencionei, vão fazendo de uma forma que fique legal visualmente, né? Fique bonito, legível e profissional. Se eu for fazer isso daqui bem detalhado, a gente vai acabar perdendo bastante tempo, tá? Então, algo que eu não quero perder aqui para não esticar, não estender tanta aula, é perder tempo com coisa à toa. Então, isso daqui vocês vão praticando conforme vocês vão exercitando aí o conteúdo da aula, tá? Mas, de certa forma, o que nós precisamos fazer é isso daqui, ó. Deixa eu colocar para cá, já que eu arrastei, para ficar melhor, beleza? Então, o que nós temos é isso daqui. Agora, por que a linha ela está contínua? Ah, tá. Ela ficou contínua aqui, ó. Não porque existe linha contínua, mas porque tem dois pontilhamentos juntos e aí acabou deixando ela contínua. Então, isso daqui é o que eu falei sobre a visibilidade. Então, às vezes compensa você deixar duas setas assim, ó, um pouquinho mais tortas, mas de uma forma em que você consiga ter a visualização de ambas. Beleza? Então, vamos tentar esticar aqui o procedimento, tá bom? Fora tudo isso daqui, o que mais que é possível registrar em log? Olha só, quando há o processo de manter o curso ou de manter a disciplina, também é necessário gerar histórico. Então, nós vamos acrescentar aqui, include para o manter curso. E aqui eu vou até fazer de um jeito diferente que a gente economize, tá? Ó, vamos acrescentar pontilhamento e vamos retirar a ponta da seta. E aqui vamos acrescentar, né, o restante da seta e o pontilhamento, beleza? O manter curso também vai precisar, então nós vamos acrescentar no mesmo include aqui, ó, e vamos manter o pontilhamento e retirar a ponta da seta, beleza? Estou falando que ambos têm um processo de inclusão para dentro do registro de log. Poderia fazer dois includes separados da mesma forma que nós viemos a fazer ali os anteriores? Assim? Poderia. Ficaria melhor? Talvez, não sei. Isso daí vocês podem trabalhar até como um exercício de fixação. Às vezes menos é mais. Então, às vezes, ao invés de você colocar de um em um, você pode colocar um só e alinhar todos eles a este único, né? Às vezes menos é mais. Mas, ensinando para vocês aqui de formas variadas, né? Então, aqui é um dos exemplos no qual a gente poderia fazer diferente dos anteriores. Beleza? O que mais seria aqui processo de inclusão, pessoal? Vamos lá. Pelo que eu estou observando, não teríamos, né?
Mas, como eu falei, nós teremos as inclusões e as extensões, né? E aí, o que seria as extensões? Então, vamos lá. O professor, por exemplo, quando ele faz aqui o processo de manter curso, ele também tem a visibilidade de curso da mesma forma que o aluno visualiza o curso. Só que as visualizações, elas são diferentes. Então, não sei se vocês conhecem, com certeza sim. Muitos de vocês estão por essa plataforma, a Udemy, né? Então, existe a forma de visibilidade de curso pelo aluno e existe a forma de visibilidade de curso pelo instrutor. Então, por exemplo, vocês quando acessam o meu curso, visualizam a plataforma de uma forma. Eu, quando acesso este mesmo curso, só que com o meu perfil instrutor, eu visualizo a plataforma, o curso de uma outra perspectiva, tá? Então, aqui seria uma extensão, por exemplo, ao invés de uma inclusão. Então, quando o instrutor ele faz a visibilidade do curso, é uma extensão da funcionalidade que ele possui aqui, tá? Então, aqui nós poderíamos, por exemplo, fazer o seguinte, ó. Eu vou copiar e colar, beleza? E eu vou acrescentar aqui, por exemplo. E eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou esticar, retirar a ponta da seta, acrescentar pontilhamento. E aqui eu vou jogar até o término da visibilidade de curso, né? Vou acrescentar o pontilhamento e aqui não vai ser mais include, vai ser extend, tá? Então vamos colocar aqui, ó, extend, ou seja, uma extensão, beleza? Então quando eu falo que o instrutor ele mantém um curso, através da funcionalidade ele também já tem a permissão de fazer a visualização deste curso na plataforma, beleza? Isso daqui seria um extend. Além deste carinha, né? O que seria um extend? A visibilidade de notas. Então, da mesma forma aqui, ó, o manter notas, eu poderia acrescentar um extend aqui. E quando o instrutor ele visualiza aqui a parte de... Quando ele visualiza não, né? Quando ele mantém, quando ele dá a nota para o aluno, ele também já consegue visualizar as notas dos alunos no sistema, tá? Então, aqui seria um processo de extend também. E aqui, ó, vocês podem ver que já começou as coisas ficar um pouco amarradas, né? Então, nós precisamos, por exemplo, aumentar algumas coisas aqui para que não fique este famoso ninho de rato, né? A gente pode ver aqui que umas coisas começaram a sobrepor as outras. É natural que aconteça, por isso que eu falei que quando vocês vão fazer de uma perspectiva profissional, vocês vão mudar e remudar muitas coisas, muitos ângulos, muitos posicionamentos de muitos elementos, até que fique o mais legível e o mais visual possível, tá? Claro que aqui os diferentes tipos de setas eu também consigo fazer variação por cores, consigo fazer todos aqueles procedimentos que nós já vimos em aulas anteriores, que muitas vezes ajuda a visibilidade, e aí às vezes eu acabo não mudando tantas coisas quanto eu precise aqui, né? Mas neste contexto aqui, por exemplo, já ficou muitas linhas sobrepostas umas pelas outras. Talvez eu precisasse realocar muitos elementos aqui, redesenhar de outras formas, para ver o que aqui conseguisse ficar de uma forma mais alienada, né? Mais orientada, na verdade. Alienada não, mas alinhada, pessoal. Não confundam alienada com alinhada, pelo amor de Deus. Vamos lá, dando continuidade. Fora tudo isso daqui, o que mais que eu preciso de processo de extensão? Novamente, voltado ao instrutor. Quando ele aplica presença ou falta para os alunos, ele faz aqui ele mantém a frequência, né? E essa frequência ele também consegue fazer a visualização. Ele consegue ver ali, aluno por aluno, quantas faltas ou quantas frequências possui. Então, aqui nós vamos fazer aqui o processo de extend também, beleza? E aí, novamente, eu acabei fechando aqui, né? Vamos retirar a ponta da seta, vamos acrescentar pontilhado, e aqui, novamente, nós vamos
manter aqui na frequência e vamos acrescentar pontilhado para este lado aqui, beleza? Então, muito do que nós estamos fazendo aqui, ó, de extensão de funcionalidades é pertinente ao instrutor. Porém, além do instrutor, existe uma extensão sobre o financeiro. Ou seja, o financeiro, quando ele faz aqui o procedimento dos boletos, né? Ele faz isso sobre a segunda via de boleto que é relacionado ao aluno. Então, aqui existe também um processo de extensão, tá? Então, aqui nós vamos acrescentar a seta, vamos retirar aqui a ponta dela, novamente acrescentar o pontilhamento e dar continuidade dessa seta aqui do outro lado, acrescentando apenas o pontilhamento. E aqui eu tenho o sistema, beleza? De uma forma geral, sistema de gerenciamento escolar e uma perspectiva mais completa. E isso eu estou separando por funcionalidades, ou por atores, ou por acessos específicos, tá? Acesso voltado apenas ao aluno, acesso voltado apenas ao administrador, acesso voltado apenas ao instrutor, acesso voltado apenas ao atendimento do aluno, né? O atendente, no caso, acesso voltado apenas ao financeiro. Eu poderia fazer aqui para melhorar ainda mais. Eu poderia, por exemplo, tá? Eu poderia pegar aqui novamente o meu container. Vamos fazer aqui algo melhor, visualmente melhor. Ó, vamos colocar aqui cobrindo tudo. Vamos acrescentar também o nosso fundo. Porém, aqui nós vamos variar um pouco. Ó. Vamos colocar um cinza bem clarinho. Vamos jogar para trás. Tá? E aqui entra os processos bacanas, olha só. Estou falando que tudo isso daqui que está dentro do quadradão maior cinza é sobre o sistema. Cada um desses aqui, ó, eu poderia ir acrescentando uma cor, né? Lembrando que o que eu vou mudar geralmente é o fundo, né? Então vamos vir aqui onde está essa célula e vamos acrescentar, vai ser um amarelo clarinho. Ah, tá. Eu estou fazendo duas seleções aqui. Ó, um amarelo. Aí eu poderia vir aqui e acrescentar uma outra cor. Um verde. Aqui poderia ser um azul, talvez, não sei. Claro que vocês não vão deixar colorido da forma que eu estou deixando, tá, pessoal? Isso aqui eu estou mostrando para vocês, para que vocês, de certa forma, pensem quando vocês forem fazer as criações, que existe inúmeras maneiras de vocês dizerem sobre algo através de várias formas, né? Então, as cores aqui, o separamento ou a separação, como vocês optarem em chamar, separação de cores é uma das fundamentais que vocês podem estar utilizando, que vocês podem estar atribuindo. Podem fazer uma cor só que vocês podem estar acrescentando degradê, por exemplo, começar com um azul escuro e vir clareando, né? Eu acho que fique até mais legal e visualmente melhor do que isso que eu estou fazendo aqui com vocês, de um em cada cor. Mas, para que vocês entendam que cada um desses componentes, cada um desses elementos, cada uma dessas partes é pertinente a uma funcionalidade, a um recurso, a um tipo de acesso ou uma permissão específica dentro do sistema, tá bom? Eu fiz aqui mudando o fundo. Ao invés do fundo, vocês poderiam mudar os elementos, as elipses aqui que foi mantidas em branca. Vocês poderiam mudar as elipses e manter o fundo da mesma cor que estava, né? Então, são coisas que vocês podem estar mudando conforme a necessidade. Eu vou voltar porque eu quero manter assim, ó, tudo branco e o fundo cinza. Para mim, isso daqui tá legal. E aqui, ó, faltou um último nome no qual nós precisamos colocar, que nós acabamos não acrescentando, que era os processos do sistema. Então, tudo que os usuários fizerem vai acabar passando por esses processos aqui, tá bom? E aqui é o nosso último diagrama de caso de uso, o mais completo, o mais complexo, o mais robusto e o mais detalhado, voltado a sistema de gerenciamento escolar.
Não sei até agora o quanto essa aula rendeu, mas eu acredito que eu tenha falado bastante. Eu espero que você tenha entendido e que você tenha conseguido absorver o máximo sobre o diagrama de caso de uso até aqui. Caso você ainda tenha dúvidas, caso você tenha enxergado dificuldades, volte a aulas anteriores, se possível, reveja, refaça algumas atividades para que você tenha uma maior absorção e uma fixação melhor sobre este diagrama. Lembrando, mais uma vez, que este diagrama ele é o mais utilizado dentro da área e é um dos mais fáceis que nós temos também, tá bom? Então, é muito importante que vocês saibam isso daqui de cor e salteado, beleza? Bom, eu vou me despedindo por aqui. Próxima aula nós daremos continuidade com um novo módulo, vendo um novo tipo de diagrama e ressaltando mais uma vez que antes da prática nós trabalharemos um pouquinho sobre o teórico, né? Lembrando que nós precisamos conhecer, entender e saber as funções e os porquês daquele determinado diagrama. Então, vou me despedindo por aqui. Próxima aula damos continuidade, me despeço de vocês. Fiquem com Deus. Até breve.